Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal, O Segredo no Café. Estamos muito felizes. Esse é o nosso 4º episódio. Inclusive, né, falando em episódios, se você ainda não viu os 3 primeiros, né, no caso o último, né, com o Jair, nós deixaremos aí, aqui no nosso link, a descrição do vídeo. Vai lá e acompanha, porque de fato o que temos vivido aqui tem sido surreal, né, Danilo? Sim, com certeza. Bom, e falando do canal... Para quem que é esse canal, né? Qual que é o objetivo, na verdade, desse canal? Esse canal tem como objetivo, propósito, entrevistar pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Sabe aquelas pessoas que a gente conversa, olha nos olhos e os olhos brilham em falar da profissão, falar daquilo que mais gosta de fazer? Sabe aquelas pessoas que não trabalham só para pagar boleto? Aquela pessoa que se encontrou e vai falar da sua profissão, vai falar do seu propósito e os olhos brilham, incentivam, contagiam pessoas. É para esse tipo de pessoa que a gente... É esse tipo de pessoa que a gente vai trazer aqui para entrevistar. E são histórias fantásticas, né? Aqui temos mais uma pessoa, assim, sensacional que a gente vai entrevistar hoje. E antes de abordar, né, e entrevistar essa pessoa, sobre o canal também. Por que o nome O Segredo no Café? Eu vou explicar para vocês. O Segredo no Café é um momento... daquela parte onde alguém está tomando café, eu digo sócios, eu digo empresários, eu digo também, talvez você já deve ter recebido alguma promoção profissional. Geralmente o seu gestor te leva, né, para um momento, para um lugar, para um espaço onde tem um café, e ali ele comunica, né, que você foi promovido. Então, assim, é no momento do café que grandes negócios são fechados, promoções são comunicadas. Inclusive, tem uma história até engraçada, né, e bem interessante. Para quem conhece, né, o jogador de futebol Lionel Messi, eu acredito que 90% da população terrestre. O primeiro contrato assinado com o Barcelona, inclusive, foi assinado num guardanapo. Né, os empresários e os jogadores estavam tomando um café e para assinar o contrato, pegaram um guardanapo ali e assinaram o contrato do Lionel Messi no guardanapo. E ali, enfim, só para vocês terem uma ideia de quão importante é esse momento de tomar café. Então, por isso, o segredo no café. É isso, então vamos lá, tá? Mas antes de tudo isso, né, vamos nos apresentar? Eu sou a Cristiane Oliveira. Sou o Danilo Rodrigues. E esse é o Segredo no Café. Bom. Vamos lá, agora a gente precisa apresentar, né, nossa convidada de hoje, que no caso é uma honra. Estamos muito felizes. Claro que as pessoas já viram, né, no título do vídeo, quem tá aqui. Mas a gente não pode de apresentar com toda a honra de verdade, Franciele Souza. Seja muito bem-vinda. Olha, é uma honra para mim. Sim. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu já participei de outros podcasts, mas eu vou confessar aqui, nada contra os outros. Por favor. Que eu amei participar dos outros, mas esse é diferente, é um sentimento diferente, porque eu tô aqui com vocês, que bom. Né? Que são, além de tudo, meus amigos, né? Legal. São pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida. Amém. E que fazem parte da minha vida. Então, eu tô muito feliz com esse projeto aqui, gente. Sério. Se inscrevam mesmo nesse canal. Se inscrevam mesmo, porque aqui não é só um projeto deles, mas é o que o Senhor apresentou para eles. É algo muito maior. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, porque realmente é algo muito diferente. Aí. Gente, o Franciele tem um currículo, assim, sensacional. Vou falar um pouquinho, tá? Para dar um gostinho de quero mais. Olha, a Franciele é palestrante, mentora, professora, escritora, estrategista digital, criadora de conteúdo, calma aí, tem mais. Especialista em Google Meu Negócio e SEO também, criadora do método Code e com alunos em mais de 5 países. É isso mesmo. E para acontecer tudo isso, você foi muito corajosa, né? Porque exonerou um cargo público. Meu, É isso aí. Vocês querem saber um pouquinho mais? Já a gente conta um pouquinho mais. Danilo, é com você agora. Seja bem-vinda novamente. Seja muito bem-vinda. Bom, antes de continuar, eu vou fazer um merchan aqui rápido pra gente continuar essa entrevista que vai ser bem bacana. Sim. Antes de falar, eu quero que a produção passe um vídeo, por gentileza.
Eu quero falar para vocês da Lepati, uma empresa online de cosméticos, produtos sensacionais. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os produtos que a Lepati vende. Tem uma linha completa de barbearia para salão de belezas também. E para você que é cliente, usuário comum do dia a dia, também temos uma linha também profissional. A Lepati tem uma linha de barbearia que acompanha os produtos de pós-barba, creme de barbear, modeladores como gel, pasta, pó para pentear, finalizadores, balmes, leave-in e gelatinas. Além de trabalhar também com produtos para salão de beleza, que inclui creme de relaxamento capilar, botox, progressiva, reparadores, matizadores, shampoo e condicionador, máscaras de tratamento capilar, esfoliantes, máscaras facial. Além disso, você vai encontrar também acessórios como golas higiênicas, lâminas, tesouras, pentes, escovas de cabelo, espanadores, cadeiras de barbeiro e salão de beleza. Então a Lepati é uma empresa muito completa com produtos de excelência, produtos profissionais, e você vai conseguir encontrar no site da Lepati, e também você consegue acessar o QR Code ou entrar em contato direto com o fornecedor. O legal de verbalizar aqui também, a Lepati não trabalha só com produtos de varejo, mas também trabalha com produtos atacado. Parcela em até 12 vezes no cartão de crédito pelo site, além de entregar em todo o Brasil. Então são produtos de qualidade. Você que é barbeiro, você que tem salão de beleza, você que é pessoa comum como eu, inclusive estou usando também a Lepati, não só o balmes, mas também o gel de cabelo. São produtos que eu posso, como posso dizer, eu posso recomendar, porque eu uso. Bom, é isso. Lepati, produtos de qualidade, produtos profissionais. E acesse o QR Code, vai lá no Instagram deles, dá uma olhada nos produtos sensacionais. Aliás, pega aqui pra gente dar uma olhada. Garanta propaganda? Posso ser? Abre pra gente ver. Assim, os produtos não só de qualidade, mas o perfume. Nossa, é bom mesmo. São perfumes assim, sensacionais. Inclusive, pega aquele ali, Cris. Balme. Aquele ali. E pega aquela máscara ali. Essa? A máscara outra. A máscara, inclusive, é um presente da Lepati para nossa convidada. Olha aí, eu amo presentinhos, né? Nossa! Maravilhoso. Pra mim. Não tem. Pra você, a gente vai pedir, Cris. É meu, não vem não, que esse é meu. Nossa, mas é o muito cheiro bom. do balme. Muito bom. O balme, para quem tem barba, é bem interessante. Adorei. Assim, Pasta modeladora. bom, então, também, hein? Lepati, produtos profissionais de qualidade. Pode confiar, a gente recomenda. No Amei, finalzinho eu te entrego, obrigada. tá? Eu acho. É Te seu, não entrego no esquece de finalzinho. levar, tá bom? No finalzinho a gente te eu acho que eu entrega. vou pegar, você acha? Ela vai pegar se eu não pegar. Bom, é isso, muito obrigado. E é isso, né? Dando uma pausa aqui, né? Do nosso merchan. Inclusive, adorei, né? Os produtos. Mas vamos Vamos dar lá. continuidade na nossa entrevista de hoje. Tá empolgada? Tô empolgada. Tô muito empolgada. Vocês não têm noção. Tô esperando aqui, galera. Eu ia perguntar se ela tá ansiosa, mas todos os dias fazendo vídeo, acho que já acostumou. E acostuma mesmo. Acostuma. Eu senti assim, acho que o primeiro foi um pouco mais... Sabe, esse Sim. já é o terceiro? Dá uma amenizada, Uma né? Mais tranquila. Bom, então conta pra gente um pouquinho da sua história, nos detalhes. Né? Quem é a Fran? Onde a Fran mora hoje, atualmente? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Onde você nasceu, Onde você né? nasceu. Vocês querem resumido Fica à vontade. ou long story? Fica à vontade. Não, porque agora eu sou bilíngue, né? Depois que eu voltei de viagem, agora eu tô treinando meu inglês. Não, bom, eu sou a Franciele Souza, eu tenho 33 anos, vou fazer 34, tá bem pertinho de fazer os 34 anos. E digo que depois dos 30, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito diferente, Eu assim, amei na minha trintar vida. também. Eu amei trintar. Maravilhoso, não é? É. Fala sério, nossa. E assim, eu acho que desde muito pequena eu tive, assim, na minha
no que eu sou, na minha essência, comunicação, desde pequena. Só que eu não entendia isso como algo que era bom. Porque o que todo mundo chegava e falava é que não era tão legal assim. Você fala demais. Você fala muito. Você fala demais. Você ouviu menos. Muito. Olha onde a gente tá aqui, galera. É verdade. Então, o senhor usa tudo mesmo, né? É verdade, sim. E desde muito pequena, isso era, assim, algo muito pulsante em mim. Eu não tinha dificuldades, por exemplo, em fazer uma apresentação na escola. Não era difícil pra mim. Eu via todo mundo meio que tremendo ali, não quero ir, e fluía, não era algo muito complicado. E só que a gente entende, a gente aprende culturalmente mesmo, ao longo da vida, de que alguém que é inteligente ou que tem algo diferente é mais voltado para a área de exatas, não para essa área, né, da comunicação, da oratória. A gente sabe que isso é cultural. Fora do país, quando a gente vai para outros países, isso é uma coisa muito recompensadora lá fora. Também é uma habilidade, é um talento que as pessoas olham como algo bom lá fora. Tanto que lá fora tem competições de oratória, tem competições sobre isso, de você, debates. E aqui a gente vê que no Brasil não tem muito isso. Então eu ouvia que isso era algo ruim. Cresci ouvindo que isso era algo ruim. Até na minha casa mesmo, minha mãe falava muito pra mim. Você fala demais, fala menos, né? E aí eu fui crescendo. Na escola eu era uma aluna que fazia o que precisava ser feito, mas nada extraordinário, né? Não era alguém, tipo, uma Einstein, não. Fui crescendo, fui fazendo o que precisava fazer, mas eu sempre tive muita facilidade em aprender. E isso também me trazia um pouco de... como é que eu posso falar isso? Eu ficava um pouco... sabe quando a gente tá ali na escola, você faz aquilo que precisa ser feito, você faz rápido, porque você pega rápido e depois você não tem muito interesse ali, então você vai conversar? Sim. Era eu. Eu era assim. Cresci, fui pro mercado de trabalho. Meu primeiro emprego foi aos 16 anos, já voltado pro público. Aos 18 anos, eu comecei a trabalhar no telemarketing. E no telemarketing, eu entendi que aquilo era uma habilidade. Que a comunicação, a oratória era uma habilidade. Porque eu comecei a trabalhar na área de vendas. Então, para a área de vendas, era uma coisa boa, né? Então, eu comecei... E os meus gestores falavam muito que a minha comunicação era muito boa. Eles falaram, nossa, você fala super bem, você é desenrolada e consegue conversar. E na área de vendas eu me dei muito bem. Consegui, bati a meta, ganhava bônus. E gostei muito de trabalhar na área de vendas. Eu amei trabalhar na área de vendas. Só que eu fui seguindo meio que pelo caminho tradicional por causa da minha família. Então, a minha mãe se formou, ela se formou em pedagogia. Antes disso, a minha mãe foi a primeira da família dela a se formar. Eu vi a nossa vida mudando depois que a minha mãe se formou. Meu pai sempre trabalhou em indústria. E a minha mãe sempre foi pra Fentex, assim, sabe? Olha, a educação muda vidas, a educação vai mudar a vida de vocês. Ela sempre disse isso. Eu sempre ouvi isso desde muito pequena. E eu saí da escola e já fui pra faculdade. Porque ela sempre incentivou. E ela falava muito pra mim, você é inteligente. Vai fazer a faculdade, vai prestar concurso que você vai passar. E o meu pai falava a mesma coisa. Porque ele trabalhou em indústria, ele não terminou os estudos, ele trabalhava, tinha um salário razoável. A minha mãe foi para essa área da educação, ela passou, minha mãe é professora até hoje, ela passou em concurso e a gente viu a nossa vida mudando, né? Minha mãe conseguiu casa, carro, algumas coisas que a gente tentou a vida inteira, a gente viu mudar ali. Meu pai também, com todo esforço, todo suor, fazendo a parte dele. E eu fui para esse lado, não porque eu queria. Eu nunca, assim como acho que a maioria das pessoas que, inclusive, vão ouvir esse podcast, vão ver a gente aqui, eu acredito que a maioria nunca parou para pensar no que queria da vida. A gente só seguiu o fluxo. Vai no automático. A gente segue o fluxo. Porque eu, pelo menos, não vim de uma família rica, de uma família onde tinha contatos, networking, nada disso. Eu vim de uma família muito comum, da periferia de São Paulo. Eu morava em Osasco, vim da periferia. Morava cresci bem, né? na periferia. Se você visse, você vê que nós também... Você precisa ver a parte de Osasco. Você precisa ver a parte de Osasco que eu vim. E aí eu, né, comecei ali a entender que eu seguia um fluxo. Sim. Eu não questionava, eu só seguia. Realmente terminei a faculdade, fiz os concursos, passei nos concursos, eu pude escolher, em um dos concursos eu praticamente gabaritei. Então eu pude escolher onde trabalhar. Realmente eles tinham razão em relação a isso. Mas eu não tinha me olhado até esse momento. Até esse ponto eu não tinha me entendido ainda. E eu só segui. E aí eu comecei a trabalhar na escola, saí da área comercial, que eu amava. Fui trabalhar na escola, trabalhei durante 7 anos como professora, como concursada, funcionária pública.
Eu trabalhei esses 7 anos, eu comecei com os 23, né? Porque eu saí da faculdade e já fui ali para o funcionarismo público. E aos 27, na verdade, a partir do momento que eu entrei na sala de aula, eu já entendi que não era lá. Eu entrei, eu falei, cadê o computador? Cadê? Galera, é uma mesa crua. Era o giz, o apagador e nada na mesa. O apagador quando tinha. E aí chegou o diário. Eu falei, galera, eu achei que era uma planilha, alguma coisa assim. Não é, né? Tá bom, entendi. Ali já foi um choque. Sim. Porque eu tinha vindo de uma área que já estava ali envolvida com marketing digital. Eu já estava meio que inserida no marketing digital, porque eu comecei nas vendas, fui para supervisão, depois eu fui para o setor de marketing em uma outra empresa. E o setor de marketing digital. Você acha que foi nessa parte aí, foi nesse momento que virou uma chavinha? Não. Não. Não, foi quando eu fui para a escola. Entendi. Quando eu fui para a escola, eu entendi. Falei, galera, tem alguma coisa muito errada aqui. Continuei. Falei, não posso desistir. Vamos lá. Quando eu cheguei com uns 27 anos, que eu acho que é um período que a gente já está um pouco mais maduro e começa a se conhecer um pouco mais, eu falei, uau, não é aqui mesmo. E agora? Realmente eu não gosto de fazer isso aqui. Quer dizer, eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Eu era professora alfabetizadora. Amo ensinar, mas não aqui. Não com esse sistema. É uma pena que, como você disse, nós não tivemos pais para nos instruir, nos direcionar. Eles fizeram a parte deles pela simplicidade. Meus pais foram um pouco mais simples que o seu. Se a gente tivesse tido um start antes, talvez a gente não teria perdido tanto tempo. Mas é só um... Mas eu acredito que... É o que eu sempre falo, né? Eles sempre fazem o melhor que eles podem fazer. Com as condições que eles têm. Com o que eles têm, com o que eles já viveram antes. Porque, imagina, minha mãe saiu da extrema miséria. O meu pai também veio de uma família muito humilde. Então, quando eu olhava pra mim... Eu falava, nossa, já estouramos aqui, né? Sim. A gente já tá bem. Inclusive, a sua mãe e seu pai quebraram ciclos também, de acordo com a história deles. Né? Com certeza. Os pais deles. Com certeza. Então, eu via isso, eu entendia isso. Eu era muito consciente disso. Só que essa minha consciência fez com que eu me sentisse culpada em exonerar meu cargo. Então, a gente vê que existe um equilíbrio nas coisas e às vezes a gente não tem. Então, quando eu via tudo que minha mãe passou, tudo que ela tinha vivido, e que ela tinha me direcionado. E eu tinha chegado onde todo mundo dizia que era sucesso pra mim. E eu chegar nisso e falar, eu não quero mais isso aqui, foi um processo. Foi um processo. Eu descobri isso com 27 anos. Mas eu só exonerei meu cargo público aos 30. Eu passei 3 anos sofrendo, me culpando, porque eu queria sair e não tinha coragem de pedir. Essa sua fase aí foi a parte que a gente viu, né? Uma foto sua nas redes sociais. Né? Você pode mostrar pra gente a foto? Por favor, porque chamou nossa atenção, de verdade mesmo. Sim. Então, é essa fase que você está nos contando agora, essa foto que vai aparecer? Essa foto foi na fase que essa foto aí foi no momento em que eu comecei a empreender. Eu tinha exonerado, eu tinha acabado de exonerar meu cargo público. Tinha acabado de exonerar e eu estava começando a empreender. No começo, deu tudo errado. Deu tudo errado. Sim. Então, não que deu errado, o que acontece? Eu tentei fazer algumas coisas. Eu tentei, por exemplo, eu não fui direto para o que eu faço hoje, tá? Todo esse meu currículo que você leu vem de uma caminhada. A gente acha que as coisas acontecem de uma hora para outra na internet. De uma hora para outra demora anos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. Porque a galera, às vezes, fica olhando ali, a grama do vizinho. Né? Olhando. Até mostra aí pra gente a outra foto. Que o pessoal vai olhar essa foto aí, né? Mostra outra. O depois, né? Primeiro viu aquela foto. Aí agora o depois. Aí acha que a vida é só isso daí. Galera. Até chegar nessa aí... Sim. Até chegar nessa foto aí, foi uma caminhada. Sim. Foi uma jornada. Então, quando eu fui pro digital... Quando eu saí da escola, eu exonerei meu cargo público aos 30. Então, dos 27 aos 30, eu passei por todo esse processo. Foi um processo de autoconhecimento, foi um processo de terapia. Então, você que está ouvindo, se você está passando por isso, busque ajuda, busque terapia. Busque pessoas que vão também orar e interceder por você. Eu falo muito dessa parte. Eu sempre digo que existe uma diferença, né? Entre a Franciele de antes e a Franciele de depois, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a principal diferença, eu acho,
é o fato de eu ter entregado minha vida para Cristo. Isso fez uma diferença gigantesca em mim. Porque eu tinha um vazio que nada preenchia. Nada. Perfeito. Nada. Então, eu tinha chegado onde todo mundo dizia que era sucesso em relação ao material. Eu tinha um apartamento próprio, eu tinha um carro legal, eu fazia viagens, eu e meu marido, a gente tinha feito a nossa festa dos sonhos do casamento. Todo mundo olhava pra mim e falava, a Fran chegou. Ela chegou. Sucesso. Ela é o sucesso. Pessoa de sucesso. Mas não era pra mim. Né? Tinha um vazio que nada preenchia. Na verdade, todos nós temos um vazio, né, dentro de nós, que é exatamente do tamanho de Deus, assim. Só ele. E eu achava que era crentez. Eu falava, lá vem o Você é crente. coisa de crente, né? Lá vem o crente falar, né? Sim. Eu achava isso. Tô aqui, Até entender. paguei minha língua. Que bom, glória a Deus. Glória a Deus por Aleluia. isso. Bom, E aí foi isso, sabe? Então isso foi me ajudando a me entender também, esse processo. legal. Eu quase fui para a sala de aula também, só a pandemia me impediu. Mas eu me formei para isso. Mas eu não ia lidar com crianças, não. Eu ia tentar outro tipo de criança maior, adulto. Criança maior, Foi livramento 2 vezes. Pode ser, Eu acho pode que é ser. mais difícil ainda, será? Eu acredito que sim. Não, mas Na verdade, está envolvido com talvez em dons, então, faculdade. né? Porque tem pessoas Sim. que foram chamadas realmente para isso. Sim, Perfeito. a gente brinca e tudo, mas Sim. é um dom mesmo. É dom. Assim. Mas, claro, é uma habilidade, sim, dá pra desenvolver. Mas eu acredito que tem pessoas que têm chamado. Sim. Perfeito. Chamado pra isso, sabe? Uhum. Eu acredito mesmo. Na faculdade eu me identificava bastante com a questão de apoiar os outros alunos. Você falando de você, eu me identifico bastante, porque na faculdade eu me formei basicamente sem fazer nenhum trabalho, sem nenhum não, mas pouquíssimos trabalhos por escrito. Por quê? Eu falava pro pessoal, faz o trabalho, grifa os pontos importantes, sublinha e chega meia hora antes e me entrega, que deixa que eu apresento. Então eu ficava com o papel só de Desenrolado, apresentar. Desenrolado. É só isso. Sim. Não, porque assim, é o que ela falou também, eu tenho essa habilidade de falar. Sim. Eu gosto de falar, de apresentar. Que mesa as pessoas. boa que temos hoje, né? Nossa. A Cris está sendo sendo humilde. Olha, a gente se segura aqui porque é a pessoa que mais fala dessa mesa, viu? A gente não queria dizer nada, não. Mas vamos lá, vai. Pode continuar. Não, basicamente é isso. Então eu tinha essa facilidade e o pessoal tem o medo mesmo de apresentar. As pessoas Tem. têm medo de apresentar. O que é bem simples pra gente falar em público, para as pessoas é um terror. Você sabia um dado que eu descobri? Que o maior medo que as pessoas têm, o primeiro maior medo no mundo é da morte e o segundo maior medo é falar em público? Sim. É o segundo maior medo. Sim. Pelo menos 80% da população tem esse medo. E é um medo de travar. A pessoa não consegue entrar mesmo no lugar, ela não consegue falar, ela soa frio. É uma coisa bem séria, assim. As pessoas travam mesmo. Então, a gente vê que é uma habilidade. É uma habilidade. Então, a gente precisa... E, assim, é uma habilidade que eu acho que todo mundo deveria desenvolver. De verdade. Às vezes, uma pergunta que eu já respondi, que talvez seja uma coisa legal de falar aqui. Fran, se você tivesse um filho, eu ainda não tenho, mas quais as habilidades que você acha que ele deveria ter pra vida? Pra vida. Tipo, qualquer área que ele quiser ir, ele vai poder escolher. Mas quais são as habilidades? Comunicação, oratória e vendas. Perfeito. Se tiver essas 3 habilidades, ele vai conseguir ter sucesso em qualquer área. Porque é algo que as pessoas têm uma percepção muito ruim, que nem a gente conversou aqui no começo. Sim. É uma percepção que aqui é cultural, de que é ruim, mas Sim. não é. Não. É o que leva você muito longe. Sim. Os Sim. milionários, bilionários, eles só conseguiram o que eles conseguiram por causa dessas habilidades. Sim. Então, Fala independente da área, Vai né? chegar a nossa vez, Danilo. Vamos, estamos a caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, é legal essa questão de oratória, né? Mas muitas pessoas também criticam, às vezes, por não conseguir desenvolver essa habilidade. Não só essa de oratória, mas a partir do momento que a pessoa se destaca, algumas outras vão criticar porque umas por inveja, outras porque não consegue se desenvolver, outras porque não tem coragem de enfrentar. Porque assim, parece simples, estamos sentados nessa mesa aqui, mas o trabalho que dá... Sim. Assim, a gente fala que é simples, porque, né, a gente gosta de se comunicar e tudo mais, mas não é também tão simples assim. Existem os desafios, tudo mais, mas, na verdade, quando você consegue ultrapassar os desafios, você fala, nossa, eu realmente nasci pra isso aqui, é bom. Né? Causar algo muito bom em nós, assim, através da comunicação, né? É muito maluco. Sabe o que eu falo muito?
É simples, mas não é fácil. Isso. Você entendeu? Sim. É simples. É isso. É simples, Pra mas, nós, não, assim, é mas fácil. não é fácil. Não é fácil. Porque você imagina, alguma coisa que você tem trava. Alguma coisa que pra você é, nossa, não vai. Pra outra pessoa, pode ser que ela tenha aquela habilidade, ela vai fácil. Sim. Fácil. Mas você que ainda não tem, você pode desenvolver. Não vai ser tão fácil quanto para aquela pessoa. É. Mas não significa que seja complicado. É simples às vezes. Muitas vezes é simples. É algo que eu acho que para quem já tem, realmente a gente não consegue entender. Eu falo que o óbvio precisa ser dito. Pra gente que já tem, às vezes a gente vai comunicar alguma coisa na internet, alguma coisa nas nossas redes sociais, a gente pensa assim, será que eu falo isso? Porque pra gente é muito óbvio. É muito óbvio. Mas pro nosso público, não. Então, o óbvio precisa ser dito. Precisa Gente, ser olha, dito. oratória, comunicação, como é que eu faço? Fran, travo pra gravar vídeo. Como é que eu destravo? Perfeito. Pra mim é, tipo, muito óbvio. Gente, abre a câmera. Grava. Né? É óbvio. É óbvio. E aí eu vou abrir minha câmera no story, vou falar isso pra pessoa. Às vezes eu ficava pensando isso, mas eu vou falar isso pra pessoa, é tão óbvio. É abrir a câmera e gravar. Apertar o botão. Apertar o botão e gravar. Mas aí quando você diz, Quando realmente funciona. Você entendeu? Sim. Quando eu chego lá e falo assim, gente, é muito simples. Você vai pegar seu celular, você vai abrir sua câmera, você vai apertar o botão do meio e você vai gravar. É o óbvio. Aí vem alguém no direct, meu Deus, você me destravou. Tipo... É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa Mas ser dito. isso é um fator da sociedade. Que nem eu trabalho em empresa, trabalho na área do cuidado da saúde, com experiência do cliente, né? Experiência do paciente. E tem um trabalho que a gente faz, que é treinar pessoas para entregar o cuidado percebido. Não é? Então, assim, não basta só você ir lá e cuidar do paciente, você tem que fazer ele perceber que ele foi cuidado. Então, olha aí, é profundo, né? É muito, profundo. muito. Nossa, eu não sabia o que você fazia. Eu não sabia. Tem Pra mais mim você era coisa. tipo, para mim você era tipo, você e o Nando é nosso pastor, gente. Era tipo, sabe, eu não sei se vocês já viram Friends. Tem o Chandler Bing. E ninguém sabia o que ele fazia em Friends. Todo mundo falava, não, o Chandler, ele é bem sucedido, ele faz isso aqui. Aí, mas o que ele faz? Não sei. Ninguém sabia, nenhum dos amigos. E você era tipo o Chandler pra mim. Acabou de Tipo, o que descobrir. que o Acabou Danilo de faz? descobrir. Mas tem mais coisa, mas tipo, o nosso foco é a experiência do cliente, né? A experiência do paciente. Nossa, é legal. E é isso. É legal. Muitos clientes entram para os nossos hospitais e saem, e você pergunta como é que foi a experiência. Aí ele, ok. Aí dá um 7, dá um 8. A outra coisa é você falar, Franciele, você está num baita hospital, um hospital de qualidade, com profissionais de excelência. Você vai ser muito bem atendido. Você já está sendo assistida. Qualquer intercorrência, nós estamos aqui para cuidar de você. É diferente. É diferente. Olha o diferente. poder da comunicação. Exato. Olha diferente. aí, olha aí como tudo comunica. E olha a diferença. É isso que... A comunicação é isso. É a gente saber, por exemplo, sei lá, tem uma caneca aqui, eu posso apresentar como uma caneca, mas se eu for vender essa caneca, eu posso apresentar o valor dessa caneca. Esse é o poder da comunicação. Então, pra mim, isso aqui não é só uma caneca. Gente, esse aqui é o meu terceiro podcast. E essa caneca é muito especial pra mim, porque é o terceiro com os meus amigos. Então, é algo que eu vou guardar pra sempre. Assim como, por exemplo, a gente tem um celular aqui na mesa, que é o meu celular. E esse celular aqui, por exemplo, é um celular que você vai pagar... Se é um iPhone, você vai pagar 5 mil reais, 6 mil reais. Só que tem um valor muito, muito maravilhoso aqui, porque eu tenho contatos. Eu tenho livros, eu tenho aplicativos, eu tenho os meus bancos aqui, eu tenho contatos com pessoas importantes aqui. Então, de 6 mil, quanto você daria nesse celular? Provavelmente você daria mais se eu fosse leiloar, por exemplo. Você daria Perfeito. 10, 15, 20. Porque agregou valor. Valor. Então, a mesma coisa é essa caneca. Essa caneca, ela poderia só ser uma caneca. Mas ela não é mais uma caneca a partir do momento que eu conto uma história, que eu comunico, que eu falo. Então, isso é diferente. E esse é o poder também da internet, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Perfeito. Sim, sim. Qual a diferença entre a mulher da primeira foto e da segunda? O que você enxerga diferente entre as duas? Primeira coisa que é muito diferente entre a Franciele e aquela que apareceu na primeira foto, chorando, e a segunda segurando as placas, é Cristo. Assim, eu não posso dizer que não é. Foi a minha conversão, foi eu entregar minha vida para Cristo, foi eu viver para Cristo, foi eu servir.
Eu entender o lugar que ele precisava preencher na minha vida, e o lugar que ele preenche na minha vida é tudo. É tudo. Então, isso é o que... É o primeiro, a primeira coisa, a primeira diferença. Então, eu tava naquela primeira foto ansiosa, depressiva. Eu tava muito triste com a vida. Eu pensei várias coisas nessa época. Coisas que eu nunca falei. E eu pensei realmente em não viver. Sabe? Eu não tinha por que viver, continuar vivendo. Várias vezes eu questionei o porquê que eu ainda estava viva. Naquela primeira foto. Então, foi algo muito profundo. Eu cheguei no fundo do fundo do fundo do poço, sabe? De não me reconhecer, das pessoas não me reconhecerem, as pessoas não me reconheciam. As pessoas olhavam para mim e não reconhecia aquela Franciele, porque não tinha vida. De verdade, é como se eu tivesse morta mesmo. E o Senhor diz que Ele é fonte de vida, né? E é vida em abundância. E foi isso que Ele fez por mim. Ele é vida em abundância e Ele me trouxe vida de uma maneira que eu nunca senti antes. Hoje eu tenho muita vontade de viver. Muita mesmo. Amém. Eu vejo quantas coisas extraordinárias que o Senhor pode fazer, sabe? Então, essa é a principal diferença. E a segunda diferença foi que eu saí da escola, né, galera? Liberdade, uhul! A liberdade cantou. Abrindo o portão, ela saiu correndo. Jogando diário. Foi primeiro que as crianças. Sai que eu vou primeiro. Gente, vamos deixar claro aqui que a gente ama crianças. Pelo amor de Jesus, eu sou mãe. O problema, gente, de verdade, Sim. eu já falei isso em outro podcast. Sim. O problema nunca foi as crianças. Nunca é. Nunca foi. Nunca foi. Verdade. Eu vivi muito tempo com elas e eu posso dizer, de verdade, eu passei muitas situações com as crianças. Muitas. Situações muito peculiares. Assim, mas nenhuma das situações que eu passei chegaram perto do estresse e de tudo que eu vivi com os adultos. Sim. Sempre foi a parte mais difícil. Sempre foi. Lidar com os adultos sempre foi mais difícil, entende? Então, o meu problema nunca foi as crianças, assim, sabe? Alfabetizar, eu amava alfabetizar. É um processo lindo, porque você pega a criança que não sabe nada, que ela faz bolinhas, ela faz rabisco, ela faz... E no fim do processo, você vê a criança escrevendo. Claro que às vezes... Ela vai falar, foi minha mãe que ensinou. Foi meu pai. Mas a gente sabe, né? A gente entende a inocência delas, sabe? Sim, eles são muito então, puros. eles são muito, muito assim. Eu vivi várias situações, que nem eu disse, com crianças também muito peculiares. Situações que eu não imaginava viver com crianças. Tem várias, N situações. Só que a gente entende que às vezes é um transtorno, às vezes é algo dentro da família, que a criança está tentando colocar para fora. Ela é uma maneira dela se comunicar com o mundo, muitas vezes. Às vezes ela não sabe pedir socorro, ela não sabe pedir ajuda. Só que é uma comunicação que tá falhando, né? Exatamente. Então, eu entendia isso como professora. Nunca foi com as crianças. Sempre foi relacionado aos adultos. Porque é muito difícil você trabalhar primeiro num sistema educacional no Brasil. É um sistema muito, muito defasado. Sim. A gente sabe. Eu sempre falei, gente, isso aqui é arcaico. Né? Imagina, você tem que ensinar isso aqui já tá ultrapassado, tá velho. De verdade, Danilo, quando eu fui alfabetizar, eu via professoras que estavam há anos, 20, 30 anos em sala de aula, com um caderno com folhas amarelas, ensinando a mesma coisa para todos os alunos que passaram por elas. Ou seja, não mudou. O processo de alfabetização, desde quando eu era criança, é o mesmo. Então, quando eu entrei na escola, eu entrei... Sei lá, eu acho que, enfim, com uma visão meio utópica, sabe? De que eu poderia mudar as coisas, de que eu poderia fazer diferente. Mas é difícil você lutar contra o sistema. Sim. É muito difícil. Ainda mais você sozinha. Você não vai conseguir lutar contra o sistema. Então, é algo que você se adequa. Você vai ter que se adequar. E isso me pegava num lugar muito difícil. De eu ter que me adequar a um sistema que eu sabia que não era um sistema que... ia trazer resultados legais, sabe? Pro futuro e pra tudo. Pegando um gancho que você tá falando, a escola do meu filho é ótima, assim, eu gosto, não tiraria ele de lá e tal, só que acho que vejo que o ensino é balizado pela média. Então, vai ter uns que vai estar aquém e outros que vai estar se destacando. Por exemplo, o Bernardo, fui na reunião de pais dele, e aí a professora falou, olha, quando ele chegou aqui, a gente segurou ele até os 4 anos para levar para a escola, pandemia, tudo, a gente também não queria levar ele para a escola. Levamos, aí chegou... guardar no potinho. Exato. Se pudesse, ele estava em casa até hoje. A geração pandemia. E aí a gente levou para a escola, quando ele chegou lá, as outras crianças vinham do outro ano já vinham de 3 anos, já estavam
tipo, 2 anos na escola. E a professora falou assim, e agora? Ele não sabe nada, não sabe letra, não sabe... Sabia um pouquinho, mas não sabe nada e tal. E agora, o que eu vou fazer com esse menino? Fui na reunião de pais há um mês atrás, mais ou menos. Aí ela falou assim, ó, ele já desenvolveu, ele sabe o alfabeto inteiro e já sabe até contar até 20. Aí eu falei, professor, ele não sabe contar até 20, ele sabe contar até 100 e ele sabe fazer conta demais, com 4 anos. Então, tipo, na cabeça dela, ele tá seguindo... a metodologia da escola, mas ele já tá à frente faz tempo. Sim. E eu acho que deveria ser feito algo do tipo, para balizar conforme o aluno. O aluno se destacar... No individual, né? Exato. Mas é muito difícil. É muito difícil. É muito, muito. Quando você está numa sala de aula, você vai pegar todos os tipos de alunos, você não tem como separar. E para o professor é um desafio. E não tem como ser tratamento exclusivo, né, para cada um. É um desafio. Para o professor é um desafio. Porque dentro de uma sala de aula, eu dei aula, assim, para 35, 40 alunos em uma sala de aula. Imagina que dentro desses 40 alunos, a gente tinha uma margem ali de mais ou menos 5 ou 6 alunos com algum tipo de transtorno. Olha só. Eu estou falando de alunos que têm capacidade e outros alunos que têm algum tipo de transtorno que necessitam de uma atenção especial. E a gente sabe disso. Sim. Não existia essa atenção especial, porque não tem como. Imagina uma única professora com alunos com vários tipos de transtorno. Eu não estou falando de um transtorno só. Dislexia, TDAH, deficiente cerebral. São vários outros tipos de transtornos que acabam tendo dentro de uma sala de aula. Então, por mais que você seja uma profissional excelente, por mais que você se capacite, por mais que você tente, é humanamente impossível uma única professora em sala de aula conseguir lidar com eles de maneira individualizada. A gente tentava, a gente fazia adaptação curricular, dependendo ali do transtorno, a gente tinha que fazer isso. Que, o disléxico, a gente tem que fazer adaptação curricular para ele. Alguém que tem TDAH, a gente tem que fazer. Autista, eu já tive alguns alunos autistas, então a gente teve que fazer uma adaptação, mas não é fácil, não é fácil, não é fácil, a gente tenta, mas é complicado. É legal você falar também do lidar com adulto. Eu não lembro quem me contou a história, que tinha uma professora que era em uma escola, assim, sensacional professora, ela fazia algo, assim, além do que os outros faziam, e aí o que aconteceu? Os outros professores denunciaram essa professora falando que ela estava indo além do que fazia. Então, tipo assim, aí lá vai a professora voltar para mediocridades, vamos dizer assim. Ela não poderia ser sensacional naquele ambiente porque os outros professores estavam enciumados e começaram a denunciá-la para a diretora. Fala, poxa, que absurdo. É bem por aí. É disso aí que eu tava falando. É exatamente por aí. Porque você chega, sangue novo, você tá querendo fazer acontecer. O que você acha desse projeto? Menina, imagina, trabalhão, pra que isso aí? Entendeu? Não, imagina. Então, eu passei por várias escolas dentro do sistema. Eu passei por várias, porque nós éramos obrigados a passar por várias. A gente tinha a obrigação de no final do ano, ir lá, colocar nosso nome para mudar. Então, eu passei por várias. Eu passei por vários tipos de gestão também. Gestão que era boa, gestão que não era tão boa. Então, a gente teve ali a oportunidade em algumas escolas que eu passei de desenvolver projetos. A gente teve. Não vou mentir, a gente teve sim. Mas, no geral, era muito difícil. No geral, era muito estressante. No geral, era muito cacique para pouco índio. No geral, era isso. Então, é algo que... Enfim, eu me compadeço dos professores. Sempre falo, olha, galera, tamo junto. Eu entendo, tá? Sim. Eu oro pelas professoras das minhas filhas. De verdade Não, mesmo. tem que orar, Não, gente, é muito puxado mesmo. Que nem você falou, que mencionou, que já deu aula para 35, 40 alunos. Sim. É a sala da minha Maria. Hoje tem 37 alunos. É isso aí. Eu fico, professora, que Deus te abençoe. Pois é. É isso aí. Então, assim... Desse processo, eu lembro que antes de eu exonerar, que eu tava bem próxima de exonerar, já tava na beira, sabe? Não tô legal, o senhor já tinha falado algumas coisas comigo, né? Enfim, olha, seu lugar não é mais aí. E o senhor, quando vem, ele vem assim, seu lugar não é mais aí. Aí você fica, mas é onde então? Pra onde aí ele silencia. Foi o que aconteceu comigo. Seu lugar não é mais aí, filha. Amém, senhor. E pra onde eu vou? Silêncio. Então, eu não sabia muito bem o que fazer. E como eu era funcionária pública, não tinha como esperar alguém me mandar embora. Eu tinha que ter a coragem de ir lá e pedir para exonerar. Nossa. Entendeu? Então, era assim, é uma decisão sua. Só sua. Se vira. Se vira, sabe? E aí, eu lembro de uma conversa que uma professora falou que quem entrava na educação nunca mais saía.
E elas estavam conversando sobre aposentadoria, sobre os remédios que elas tomavam e tal, sobre coisas desse tipo. E aí, quando ela falou essa frase pra mim. Porque eu disse que eu não ia deixar chegar naquele ponto de ter que ser medicada, de ter que ficar muito mal e tal. Que elas estavam falando, né, do CID, o que elas tinham de transtorno, coisas desse tipo, né? Porque, gente, é muito estressante mesmo. Sim. E aí ela falou, olha, eu falei, não, eu quero sair antes disso. Ela, não, quem entra na educação nunca mais sai. Como se fosse uma sentença, uma prisão mesmo. Orou? Repreendeu isso? Na hora. Foi na hora, meu amigo. Eu falei, o quê? Abriu a porta e foi embora agora. Aqui não. E aí, eu depois desse dia, acho que foi o que me fez decidir mesmo por sair. Aí, nesse dia, eu falei, não, eu não vou continuar. Eu preciso sair, não dá pra ficar aqui. E aí, eu pedi, passou, acho que nem 15 dias dessa conversa. Eu fiquei muito mal em casa, eu não consegui sair pra trabalhar. E aí, o meu marido chegou em mim e falou assim, é o seguinte, meu amor, você vai sair. Porque senão você vai bater a caçuleta na sala de aula e não adianta. Então, você vai ter que sair, a gente vai se virar, os boletos a gente vai dar um jeito, a gente vai se virar. E a partir daí, aí a gente ele foi junto comigo, eu exonerei meu cargo. E aí começou a minha correria pro empreendedorismo. Legal. Então, nos diz agora, Fran, de toda essa sua experiência aí, né? Uma longa história, inclusive das experiências da escola, isso que ela resumiu, né? Mas agora... Mas escola sem... Eu não sei o que acontece. Todo podcast que eu vou falar sobre a internet. Mas vai ver. Mas a escola pega, né? Pega, porque é muitos assuntos. Porque você fala não só da escola, mas das crianças, aí tem os adultos, o relacionamento e tudo mais. Não, menina, é um bafafá só pra deixar bem mesmo. claro que ser professor não é algo ruim, né? Isso. Inclusive, ensinar, né? É algo bom. Sim. Inclusive, a gente vai encontrar professores apaixonados. Vamos trazer professores daqui também. Amém. É verdade. Mas é perfil, é propósito. Se estiver fora do propósito, você vai passar por situações como a Fran passou. Mas eu acho que não é só questão disso. Mas a gente tem que trazer à luz... Eu sempre falo, a gente tem que trazer à luz como é o sistema educacional brasileiro. A gente precisa trazer à luz. Precisa. Ninguém fala sobre isso. Professores estão adoecendo. Não é que é ruim ser professor, não. Exatamente. Você tem o seu chamado, você tem lá o seu propósito, mas isso não enche barriga. A gente precisa pensar que além do chamado, além do propósito, existe uma pessoa que tem a sua família, que tem as suas coisas. Sim. Então, a gente precisa olhar, assim como a gente pensa no aluno, com um olhar individual, a gente precisa olhar para o professor também. Sim, com certeza. E o que eu tô falando aqui é direcionado para eles, de olhar para esses profissionais. Porque eu acho que são profissionais que acabam sendo deixados de lado. Eles não têm o devido reconhecimento. Não tem. De verdade. Não tem. No Brasil não tem. E é de forma geral. Não tem reconhecimento dos pais, muitas vezes, não tem reconhecimento da gestão, não tem reconhecimento da prefeitura. Você trabalha ou você só dá aula ou trabalha? É isso aí. É isso aí. Professora, você trabalha com alguma coisa? Eu só dá aula. Então, a gente precisa trazer à luz isso. O que a gente está querendo dizer aqui, e o que eu sempre quero trazer, é isso. Que existem profissionais maravilhosos. Que entraram, sim, com o propósito de mudança. Eu entrei com esse propósito. Sim. Eu disse, eu não saí da área da educação. Aquela professora, ela tinha razão. Eu realmente não saí. Quem entra na educação nunca mais sai. O que aquele momento parecia ser uma frase de prisão, para mim, eu ressignifiquei. Eu entendi que não é. Eu entendi que esse é meu chamado. O senhor tem esse chamado comigo, de ensinar. Tanto que eu continuo fazendo isso. Sim. Mas a gente precisa, sim, trazer à luz tudo o que acontece dentro do sistema educacional. Porque é difícil, gente. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Professores adoecem. A gente está falando aqui, mas é o que realmente acontece. Eu adoeci na sala de aula. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu adoeci lá dentro. E isso é a realidade de muitos profissionais, de colegas que eu ainda tenho que trabalham no sistema educacional. Então, o que a gente quer trazer aqui é isso. Se você tem um sonho, se você quer ser professor, se você tem esse chamado, vá, faça. Mas é importante que você saiba que dentro do sistema educacional brasileiro, você vai passar por algumas dificuldades, sim. Então, a gente precisa trazer isso sim, sabe? Sim, a gente precisa trazer à luz, porque eu acho que falta esse tipo de conversa, é uma conversa difícil. Porque vai de confronto. Vai de confronto com o sistema, vai de confronto com os pais, muitas vezes. Sim. Então é difícil, é uma conversa difícil, né? Lá no meu trabalho também a gente tem um projeto. O hospital é bem semelhante também a essa questão psicológica para as pessoas que trabalham. Tem um projeto que a gente chama Cuidar de Quem Cuida. A gente também aplica esse projeto. Porque as pessoas também precisam. Lógico.
É o Lógico. professor. Cuidar de quem cuida, cuidar de quem ensina. Dá pra lançar o governo? Lança o projeto, cuidar de quem ensina. Não é? Preciso mesmo. Porque realmente é a profissão que forma todas as outras profissões. Sim, Sim. perfeito. A gente É porque, sabe. na verdade, muitos professores hoje, além de ensinar, eles estão tendo que cuidar, sendo que não é a parte, não é a missão deles. Isso aí né? dava outro podcast, viu? É. Isso aí, ó. Vamos ou pro isso parte aqui é umas- 2, coloca aí, gente. Hashtag parte 2. Isso Parte aí. dois. Tem muito pano pra manga aqui ainda. Vamos então, falar né? só da educação brasileira. É próximo podcast. verdade. Então vamos focar, hein, gente. A gente precisa falar sobre o hoje. Conta hoje. pra gente, né, a sua especialidade hoje, o que de fato você está fazendo profissionalmente. Tá. Hoje eu trabalho 100% com o digital, 100% com a internet. Eu fui pro empreender, eu sabia que eu não queria mais ter chefe, que eu não queria cumprir um horário. Eu sempre falo uma frase e que eu acho que é muito importante que as pessoas que estão em casa, que elas se questionem em relação a isso, que é o que é inegociável para você. Eu sempre falo isso, porque foi a frase que realmente foi o questionamento que eu fiz que me fez chegar no que eu realmente faço hoje. Sim. Quando eu entendi o que era inegociável pra mim, por exemplo, olha, eu não negocio mais a minha liberdade. Isso é inegociável. Eu não consigo ficar presa em uma sala de aula, eu não consigo ficar presa no escritório. Não é pra mim. Eu preciso saber que eu posso sair. Gente, não é que você não vai trabalhar, né? Eu sempre falo isso, não é que você não vai trabalhar, você vai. Você vai bastante. trabalhar, sim. Empreendendo, você vai trabalhar muito. Não é isso. Você vai trabalhar muito, mas você tem a liberdade de escolher. Entendeu? Por exemplo, eu tenho flexibilidade hoje na minha agenda que eu nunca tive. Sim. Hoje, se eu quiser viajar semana que vem, eu posso. Só o fato de eu saber que eu posso já é maravilhoso. Eu vou? Não sei, mas eu posso. Entendeu? Posso ir Sim. no banheiro sem o gestor me ficar me olhando. Exatamente. E olha só, isso é uma questão. Porque quando eu estava na escola, por exemplo, eu tive problema de infecção de urina. Eu tive. De afastamento por infecção de urina, porque eu não podia ir para o banheiro, porque não tinha quem ficasse na sala. Então, olha só. Sim. Olha o tanto de coisa que às vezes a gente não vê, a gente não percebe. Sim. Olha o quanto de coisa que a gente está negociando. Negociando coisas básicas. Então, eu estava negociando tudo isso. E aí, eu decidi empreender, porque eu sabia que era o caminho, que eu não ia ter chefe, que eu não ia ter que cumprir o horário, não ia precisar de um escritório, não ia precisar de uma sala. Eu sabia que eu ia ter a liberdade que eu sempre quis. Sim. E eu fui para empreender e eu não queria um ponto físico. E eu queria uma empresa enxuta. Eu já sabia disso também. Isso é importante. Então, existem pessoas que querem empreender, mas elas pensam o seguinte: eu quero empreender, mas eu quero uma empresa grande. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma sala enorme com vários funcionários. Eu quero trabalhar na Paulista, no arranha-céu, com várias coisas. E tá tudo bem. Se você é esse tipo de pessoa, amém, faz. Não sou eu. Eu sou o tipo de pessoa que eu comecei a pesquisar e entender qual era o modelo de negócio que mais se adequava ao que eu queria. Sim. Ao meu perfil. Ao seu perfil. Entendeu? Então, eu fui pesquisar. E aí, eu entendi que o que mais se adequava ao meu perfil era o modelo de negócios que se chama One Person Business, que é o negócio de uma pessoa só. Que não é de uma pessoa só. Eu keep. Não é de uma pessoa só. Eu que. Na verdade, é um modelo de negócios onde você vai ter uma equipe muito enxuta, de no máximo 3 pessoas. E eu optei por, todas as vezes que eu precisar, contratar freelancers. Eu optei por isso. Legal. Porque eu não ia precisar ter CLT, eu não ia precisar ter, né? Então, foi uma coisa que eu entendi, que era um modelo de negócio que se adequava ao que eu queria. E dentro desse modelo de negócios, eu entendi que eu queria ir pro digital, que eu queria ir pra internet. Fui pra internet e eu comecei com e-commerce, criei ali vendia bolsas, vendia óculos, né? Óculos de sol, tinha uma marca ali. E aí eu comecei a vender, deu muito certo, porque eu já tinha vindo antes de afiliada, né? Que eu aprendi a fazer muitas coisas ali como afiliada. E eu fui adequando dentro do e-commerce. O e-commerce deu certo, mas para escala, ele era muito difícil. Porque precisava de estoque, precisava de recursos financeiros maiores. E o meu dia era muito ruim, porque a logística era muito ruim. Ou seja, eu estava negociando de novo a minha liberdade. Falei, eu tô caindo na mesma coisa de quando eu era funcionária pública, sendo empreendedora. Vamos lá, vamos olhar para isso aqui? E aí me fez entender que, não é mais... Entendi, tô conseguindo aqui. Nisso eu já tinha um canal sobre viagens, onde eu direcionava as pessoas pro meu e-commerce. Tinha ali um tráfego que vinha, né, do meu canal, que já era um canal que tinha começado a crescer e tal. E aí... eu iniciei com comecei a vender como afiliada também ali dentro do meu canal, que eu já fazia isso antes. Só que eu estava aplicando várias coisas que eu
estava começando a aprender dentro do marketing digital. Eu fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing, eu fui estudando mesmo, eu sou bem Caxias, assim, eu gosto de estudar. Então, fui lendo muito livro, fui estudando, fui fazendo curso atrás de curso, investi muito na minha educação. E eu ia aplicando. Isso é importante também, para você que está em casa aí, você está aprendendo algo novo, aplica, não só aprende. Você tem que aplicar, porque senão você vai virar um obeso mental com várias informações e não vai colocar nada em prática. Então, você tem que praticar. E aí, eu comecei a praticar. E eu vi alguns resultados. O que eu entendi? Eu falei, eu já sei trabalhar no YouTube. Já entendi como funciona o YouTube. Estudei sobre SEO, que é o que eu sou especialista hoje. Já tinha entendido como funcionava. Eu vou criar um segundo canal sobre empreendedorismo. Tudo que eu fizer dentro do digital, eu vou documentar. Então, tudo que eu fazia, eu comecei a documentar no meu canal. Se eu aprendi, por exemplo, a emitir nota fiscal, vou gravar um vídeo sobre nota fiscal. Se eu encontrei uma maquininha de cartão que tinha uma taxa legal, vou indicar. Se eu aprendi, por exemplo, a fazer um site, vou ensinar. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a meio que documentar em um canal sobre empreendedorismo, que é o Franciele Souza, é o meu canal hoje, oficial. E aí eu fiz um vídeo sobre o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta muito bacana para negócios locais e prestadores de serviços. Sim. O meu marido é um prestador de serviço. Então, tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando na empresa dele também, além da minha. Eu fiz um site para ele e eu fiz o Google Meu Negócio para ele. E eu entendi algumas estratégias de Google Meu Negócio que ninguém falava aqui no Brasil. Porque como eu estudo muito, eu sempre gosto de estudar coisas da gringa, sabe? Então, eu colocava vídeos em inglês, eu fazia pesquisas em inglês, porque eu entendo, né? Eu entendo muito do inglês, eu não falo quase nada, assim. Eu falo, mas eu falo pouco. Mas entender, eu entendo praticamente tudo. Então, eu falei assim, eu vou estudar sobre isso aqui. E comecei a estudar sobre SEO na gringa. Encontrei alguns conteúdos e fui aplicando na empresa dele. E na empresa dele eu vi que se destacou dentro do Google. A empresa dele subiu para a primeira página, para a primeira posição do Google, sem pagar anúncio, sem pagar, fazer campanha, sem pagar pelo clique. De maneira 100% orgânica. Eu falei, nossa, isso aqui dá certo. Funciona. Isso aqui funciona. Antes de você continuar, até para a audiência saber, que assim, para a gente é um pouco claro, mas o que é o Google Meu Negócio, como funciona e o que é o SEO? Vou falar sobre isso também. Então, o Google Meu Negócio, como eu disse, é uma ferramenta do Google, uma ferramenta gratuita para prestadores de serviços e negócios locais. Todo mundo que é prestador de serviço ou tem um negócio local pode ter o Google Meu Negócio. É gratuito. A diferença é, você pode fazer o seu Google Meu Negócio só colocando as informações básicas, que eu falo que é meramente apertar botões. Ou você pode aprender técnicas. SEO é uma otimização para os mecanismos de busca. O Google é a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Tem 3,5 bilhões de acessos todos os dias. A segunda maior ferramenta é o YouTube, que também é do Google. Então, essas duas ferramentas, elas são motores de busca. Quando alguém vai no Google e pesquisa, por exemplo, por cabeleireiro perto de mim. Cabeleireiro perto de mim são termos de busca, palavras-chave. Então, se ela pesquisou por isso e tem um cabeleireiro que está próximo a ela e que trabalhou isso dentro do perfil de empresa, que é o Google Meu Negócio, se ele aplicou todas as técnicas, ele vai aparecer na primeira página, passando na frente do concorrente dele. Mesmo que ele seja mais distante da pessoa? Não, porque o Google Meu Negócio trabalha por geolocalização. Sim. Então, a distância... Google Meu Negócio, relevância, distância e destaque. Entendi. É assim que ele funciona. Entendi. Então, é sempre geolocalização. E aí, o que eu ensino é como você vai usar tudo isso. Por exemplo, dentro de um raio de 30 quilômetros, tem um monte de cabeleireiro. Sim. Um monte. Como é que eu faço para passar na frente do concorrente se eu não quiser pagar campanha, anúncio? Usando o Google Meu Negócio, usando estratégia de SEO e trazendo tráfego orgânico. É assim. E é isso que eu ensino. É isso que eu faço. E eu me especializei nisso. E eu lancei um vídeo sobre isso no meu canal. E eu lancei de maneira... assim que, enfim, eu não imaginava. Despretensiosa, né? Eu não imaginava que ia viralizar. Foi o meu vídeo que viralizou no canal do YouTube. E quando eu falo viralizar, quando a gente fala de YouTube é muito diferente. A gente conversou sobre isso um pouquinho aqui. Sim. Reels, TikTok e os Shorts mesmo, eles têm uma tendência, dependendo da forma que você coloca ali, de música em alta. Não importa muito o conteúdo, porque é conteúdo muito rápido, né? Sim. Então não importa muito o conteúdo. E as pessoas que vêm do Shorts, vêm do Reels, vêm do TikTok, geralmente elas não ficam. Você não fideliza. Já quando você tem um vídeo longo, a probabilidade de fidelizar aquela pessoa é muito alta. E foi isso que aconteceu. Então, o vídeo meu estourou. As pessoas começaram a pedir mais. Eu comecei a fazer mais vídeos sobre isso.
o óbvio precisa ser dito. Sim. Então, eu comecei a falar o óbvio. Coisas que eu sabia e que eu não imaginava que outras pessoas não sabiam. Não sabia. E aí, eu criei o canal Franciele Souza. Fui fazendo conteúdo sobre isso. Fiquei 1 ano, assim, criando conteúdo no canal. E depois de 1 ano, eu criei o meu treinamento, que é o Método Code. Que é criação, otimização e destaque de empresas. Então, esse treinamento, na verdade, eu criei por um pedido de pessoas, né, que chegavam até mim no meu direct. Não foi porque eu não cheguei na internet com a intenção de ser mentora. Eu não cheguei com essa intenção. Foi algo que aconteceu. As pessoas começaram a pedir. Qualquer empresa pode se destacar, mesmo pequena? Assim, qualquer uma. Outra dúvida. Tem que ter manutenção sobre essa questão? Porque eu imagino que é uma corrida. Né? Hoje eu vou lá e faço o CEO, né? E me destaco. Aí o concorrente faz também, ele passa de novo na frente. Isso. Então, é importante sempre ter alguém, no caso, como você, um profissional para fazer o gestor daquela empresa, porque fica nessa mesmo. corrida. Então, legal. É isso. Precisa legal. sempre manter, precisa fazer essa manutenção, é necessário, porque, é como você disse, são concorrentes. É uma corrida, né? Não tem como. Então, você precisa, para você manter, você precisa sim ter alguém que vai aplicar essas técnicas e permanecer aplicando essas técnicas para que você não perca ali no ranking, entendeu? Porque é um ranking mesmo. Qual que é o ranking ideal? Está entre os 3 primeiros. Os 3 primeiros. Porque os 3 primeiros te deixam na primeira página da rede de pesquisa. Então, a gente chama de local pack. O local pack são as 3 primeiras posições dentro da aba de locais, que é muito específica, que é para Google Meu Negócio. Essas 3 primeiras posições, o local pack é o ideal. É surreal, que tem vezes que você fala, locais, cabeleireiro perto de mim. Aí aparece lá de São Paulo, eu falo, não vou lá. Ele tá bom no ranking. Ele tá bom. Esse de São Paulo, por exemplo, pode ser que seja um patrocinado. Sim, não, geralmente é um E patrocinado. aí, geralmente é um patrocinado, não é? E aí cai na questão do gestor, o gestor de tráfego que tá fazendo esse patrocinado que tá errado. Você tá vendo como Tá fazendo mau trabalho. Tá fazendo mau trabalho, porque não era pra estar aparecendo aqui. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa não vai até ele, né? Exatamente. Corta cabelo de São Paulo. Então não era pra estar aparecendo aqui o anúncio, né? Sim. Mas aí você falou um pouquinho sobre tráfego pago e também o orgânico. Conta pra gente um pouquinho mais. Então, eu vou explicar a diferença entre os dois, tá? Tá. O tráfego pago, geralmente você precisa pagar. O nome já diz. Você paga pelo clique, você cria anúncios. Existem algumas ferramentas que você acaba criando anúncios. Sim. Google Ads é uma das ferramentas. O Meta Ads é outra ferramenta, que é uma ferramenta do Facebook. O TikTok Ads, o LinkedIn Ads. Então, você pode subir anúncios, pagar para que as pessoas visualizem o seu anúncio. E todas as vezes, por exemplo, se é o Google, que é uma rede de pesquisa, todas as vezes que alguém clicar naquele anúncio, você vai pagar por aquele clique. Existe a chance da pessoa clicar e não comprar. Então, o tráfego pago, o que acontece, né? Existem sempre ônus e bônus. Qual é o bônus do tráfego pago? É que você consegue alcançar pessoas quase que de maneira instantânea. Então, você alcança aquelas pessoas e aí, se a pessoa gostar do anúncio, ela vai clicar e talvez ela compre. Sim. Certo? É instantâneo. Qual é o ônus? O ônus é que você precisa investir e você precisa testar. Não vai ser de primeira que você vai vender muito, vai estourar. O que as pessoas falam muito na internet? Que é máquina de fazer dinheiro, e não é verdade. Tipo, coloca R$5 que vai voltar 1.000. Mentira, isso não acontece. Então, a gente precisa entender o que é o tráfego pago, de verdade, na raiz. Então, não adianta você ficar injetando tráfego, trazendo pessoas. E o que é o tráfego, né, gente? Tráfego, tá? É você trazer pessoas. São pessoas chegando até a sua estrutura dentro do digital, dentro da internet. O que é a estrutura? Estrutura é Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, se você tiver, Pinterest, TikTok. Essa é a sua estrutura. Eu chamo de pilares. São pilares que você vai colocando dentro do digital, entende? Então, você vai trazer pessoas. Não adianta você ser a melhor comunicadora do mundo, você ser o melhor comunicador do mundo se ninguém sabe, se ninguém vê. Perfeito. Então, a gente precisa de pessoas vendo. Sim. Senão, não adianta. Para que eu vou, aparecer? E o tráfego, ele pode chegar dessas duas maneiras. De forma paga, você pagando pelo clique. Então, a gente precisa entender o quê? Estou injetando tráfego para chegar nos meus pilares, na minha estrutura. Minha estrutura é boa? Porque eu posso estar inserindo dinheiro em uma estrutura horrível. Sim. Péssima. Comunicação ruim. Tem lá só vitrine, uma coisa só, um monte de produto sendo colocado e você tentando... Aí não fideliza, né? Entendeu? Sim. Então, não adianta. Aí tem o tráfego orgânico. O tráfego orgânico, ele já vem, na sua essência, com a criação de conteúdo. É a essência do tráfego orgânico.
E o tráfego orgânico, o que, que ele faz por você? Ele faz com que você entenda quem é a sua audiência, a sua persona. Persona é aquela pessoa que você quer atingir, que você quer alcançar. Então, quem é? Quais são as dores? Quais são os desejos? Quais são os sonhos? Então, você tem que entender disso. Quando a gente trabalha com vendas, a gente precisa entender. Entender de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Não tem como. Perfeito. Não adianta você ficar tentando vender, né? Colocar a goela abaixo o seu produto nas pessoas. Não, gente. Pessoas se conectam com pessoas. Então, se eu tô falando aqui, por exemplo, de Google, eu estou falando de uma rede de pesquisa, não é? Sim. Rede de pesquisa é alguém que já quer algum produto ou serviço. Então, é uma estratégia Já tem o diferente. interesse, né? Então, já tem. Quando a gente fala de funil de vendas, a gente está falando disso. O que é funil de vendas? Funil de vendas é consciência, nível de consciência. Por exemplo, se eu vou e pesquiso por cabeleireiro perto de mim, significa o quê? Que eu não sou alguém que estou inconsciente de que eu preciso de um cabeleireiro. Eu sou alguém que já estou consciente de que eu preciso de um cabeleireiro. Eu só preciso decidir por qual. Então, eu vou no Google. É isso que as pessoas não fazem. Elas não entendem muito disso. É diferente da estratégia, por exemplo, do Instagram. Instagram é rede de relacionamento, gente. É rede social. Quem tá no Instagram tá querendo dar risada, tá querendo ver meme, tá querendo cuidar da vida dos outros. Sim. Sim. É isso. Então, se você ficar jogando um monte de anúncio ali, se você não tem uma estrutura muito boa, não adianta. Então, a gente tem que entender disso. Uma pergunta que dá um corte agora. Qual que é melhor? Tráfego pago ou tráfego Ela orgânico? até sorriu quando ela falou de um. Ela até sorriu. Olha só. dá mesmo. Dá um corte. Olha, o ideal é que use as duas estratégias. O ideal é isso. Não é um ou outro, é um e outro. Mas, se você me perguntar, Fran, o que você prefere e o que realmente mudou a sua vida, foi o orgânico. Legal. O orgânico mudou minha vida. Sim. Porque desde o início eu fui pra internet falando que eu estava na internet para realmente construir uma carreira. Longo prazo. Eu sempre disse isso. Sim. E o tráfego orgânico é o jogo do longo prazo. Sim. É por conta da fidelidade, né? É o jogo do Perfeito. longo prazo. Sim. Entendeu? Sim. Então eu prefiro o orgânico. Mas aí Vocês que vai. trabalham com tráfego pago. Não vem ao hate, ao hate. Mas assim, Cuidado. o legal é ter os dois. Sim. O legal é você ter Sim. uma estrutura no orgânico onde você entende a sua persona, entende de conteúdo, entende de funil de vendas, trabalha conteúdo no orgânico e aí você vai injetar tráfego. Tanto do orgânico, chegando porque você já tem uma estrutura, quanto do pago, se você tiver recursos financeiros. Você que quer trabalhar com isso também, ela trabalha com os dois, tá? Você que tem uma empresa também, a gente tá brincando aqui, mas ela trabalha com os dois, ela entende Sim. dos dois, então É uma especialista excelente, mesmo em tudo uma isso excelente aí. profissional pra gente recomendar aqui pra vocês. Sim. Como isso aí. a gente falou no começo, né, sobre o método Code, né? O famoso método Code que você sempre fala nas suas redes. Conta pra gente mais um pouquinho sobre isso. Bom, o método Code ele foi criado e pensado por causa das pessoas que foram chegando até mim Sim. e me pedindo um treinamento. Como eu foquei em SEO e ninguém falava sobre SEO no Brasil, assim, sobre SEO local ninguém falava. Falavam sobre SEO para YouTube, falavam sobre SEO para site, mas local ninguém falava. Existia um expert que falava sobre Google Meu Negócio, mas só. E aí eu entendi que o que eu falei ali era algo que as pessoas... Porque o vídeo viralizou. Então, foi algo que as pessoas realmente precisavam saber. Era uma dor da minha Sim. persona, né? E muitos gestores, pessoas que trabalham com as mídias sociais, que trabalham na internet, elas me procuraram para entender como elas poderiam fazer disso uma profissão. Foi isso que aconteceu. E aí eu criei o método Code, que é criação, otimização e destaque de empresas, porque essas pessoas queriam aprender como ser gestores, como aplicar as técnicas de SEO para destacar empresas e ganhar dinheiro com isso. Então, o método Code, ele nasceu disso. É a essência do método Code. Hoje a gente tem mais de 1.700 e alguma coisa de alunos. Eu ia fazer essa pergunta, quantos alunos você tem? Mais de 1.700. Acho que a gente está chegando a 1.800 alunos atualmente. A gente está em mais de 5 países. Eu tenho alunos no Japão. Eu tenho alunos na Europa. Eu tenho alunos nos Estados Unidos. Então, é algo, assim, muito, muito incrível, né? O poder do digital é incrível, né? Nossa, muito legal mesmo. Não muito tem bom. fronteiras. Sim. Bom, agora a gente vai para mais um merchan. Sim. Vamos lá. Agora a gente quer falar da Loliel Atelier Arte com Papéis. Né? A Loliel, ela trabalha com papelaria totalmente personalizada. Mas antes de falar um pouquinho mais, roda um vídeo, por favor.
Como vocês puderam ver aí no vídeo, são diversos produtos totalmente personalizados, né? Entre eles canecas, bolsas, ecobags, camisetas. Também tem trabalho de plastificação, encadernização também. Encadernação, gente. Encadernação. Foi? Certificados, fotos, enfim. Já são 6 anos no mercado, tá? Todos os produtos eles entregam para todo o país. E, claro, né? Eles também mandaram para você aqui. Pra mim? Nossa convidada. Sim. Ah, gente. Totalmente personalizado. Esse aqui, a Letícia me mandou mensagem toda. Ai, Cris, eu vou mandar para sua convidada. Não. Um planner teclado, tá? Isso aqui, me chame mais vezes. Deixa... Sério, que isso? Deixa ali pertinho do seu computador, do seu teclado, tá bom? A Loliel, Ateliê Arte com Papéis, os dados aqui estão na tela, vai ficar aí para vocês. O QR Code, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, entre em contato, porque de fato a Loliel Arte com Papéis está aqui para eternizar momentos e marcando experiências através da papelaria personalizada. Nossa, eu amei. Eu amei, ó. Vai dar certo porque Deus não erra. Sim, totalmente personalizado. Lindo, lindo. Tá com seu nome Maravilhoso. também, você viu? Hã? Tem seu nominho. Eu vi aqui na Lindo. caneta. Gente, maravilhoso. Olha só. Lindo. Lindo. Amei. Me chamem mais vezes. Vamos chamar assim. Chamem. Tem a parte 2, lembra? Você acha que o mercado digital está saturado? Não, galera, não tá. Eu sempre falo, todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas, sempre tem essa pergunta. Fran, você acha que o mercado tá saturado? Eu falo que se eu fosse responder uma moeda de R$1 para todas as vezes que eu respondo, Estaria rica. não, milionária já. Porque nem precisava vender curso, treinamento, prestar serviço, porque todo mundo pergunta isso. Não tá. Não, legal. Esqueci até de verbalizar que essas perguntas foram a audiência dela que fez. A gente pegou a caixinha de Sim. palavra que ela postou e são perguntas da audiência dela. Então, você que está assistindo, com certeza pode ser que sua pergunta seja aqui. Exatamente. Ah, é verdade. Olha aí, galera. Eu Foi disse. compartilhado, é verdade. Mas qual foi a sua maior lição, Fran, que você aprendeu até agora com a internet? Com a internet, olha, até agora o que eu aprendi é dinheiro compra acesso, dinheiro compra capa de revista, dinheiro compra lugares à mesa, dinheiro compra networking muitas vezes, dinheiro compra parcerias, ele compra palestras, mas o dinheiro não compra chamado, o dinheiro não compra propósito, o dinheiro não compra sua índole, o seu caráter, e ele não compra Cristo. E eu aprendi isso com o digital, porque eu vi muitas coisas através do digital. Eu vi coisas, eu saí da minha bolha do digital. Eu conheci pessoas, eu vivi coisas que só o digital me proporcionou viver. E eu disse na minha viagem recente, para Dubai, que lá em Dubai eu entendi que o Senhor estava querendo me mostrar o que era o mundo, para que ele... Eu senti isso muito forte, de que, olha, eu tô te mostrando o que é o mundo. Mas eu te separei pra mim, sabe? Pra você me servir, E lá eu entendi isso. Eu entendi muito isso. Então, essa foi a minha maior lição, assim. De entender que dinheiro compra muitas coisas. Mas ele não compra coisas que são a essência do que é viver, do que é realmente ter propósito, sabe? Então, acho que hoje no digital foi a minha maior lição. De ver algumas coisas ali. E de entender que muitas pessoas vivem de aparência mesmo. Nem tudo que reluz é ouro. O digital traz muito isso. Perfeito. Como não se corromper nesse meio digital? Porque a gente sabe que muita gente, assim, a gente vive num digital um pouco mentiroso também. Sim. A gente sabe que não é o seu caso, porque você tem alunos, tem mentoria, tem testemunhos ali, mas tem muita gente que vai lá e aluga uma Ferrari, tira uma foto na frente da Ferrari, faz um vídeo, fala, olha que eu consegui ganhar em um ano trabalhando com o digital. Então, aí daqui a pouco chega o dono do carro e fala, desgosta. Como não se corromper? Sim. Olha, estando com seu coração em Cristo, não tem outra explicação. Sim. Acima de tudo, guarde seu coração. Sim. Acima de qualquer coisa. Guarde seu coração. Sim. A gente tem uma frase que a gente sempre fala, né? Que tudo que vê de bom em mim é o Senhor mesmo. Porque Senhor. se depender só da gente. Então, se a gente não focar nele mesmo... eu não tenho... Assim, eu sei que são perguntas complexas com respostas simples. É isso. Você entendeu? Então, eu sei que muitas vezes a gente vai receber convites, a gente vai receber coisas assim, e que a gente vai ter que falar não.
Não, Perfeito. por causa dos nossos princípios. Porque o nosso coração está em Cristo. Então, acima de tudo, guarde seu coração. Sim. Guarde mesmo. Porque senão você se corrompe, você se deslumbra. E no meio dessas suas decisões, assim, de não se misturar mesmo, né? De ter um foco ali no Senhor. Qual foi o momento que você falou, nossa, deu certo, tá funcionando? Nossa. Olha, o momento de virada de chave mesmo... eu preciso trazer a memória. Eu lembro. Foi um dia que eu gravei um vídeo pro YouTube e uma pessoa comentou. Foi algo muito profundo que a pessoa comentou. E na hora que eu vi o comentário, eu comecei a chorar. Foi na hora que eu vi o comentário. Aí eu falei, não é sobre mim. Eu chamei o Jonatas, né, que é meu marido. Falei, não é sobre mim. Eu entendi. Eu comecei a chorar. E ele olhando pra mim. E eu entendi o que eu tô fazendo aqui. Foi tipo uma virada de chave mesmo. E o dar certo, não é? O seu dar certo, que as pessoas vão pensar assim... Quando fazem essa pergunta, qual foi o momento que você viu que dava certo? Tipo, quando eu comprei um carro melhor, quando eu conquistei uma casa melhor. E não é. Não é. É sobre você entender o que você tá fazendo aqui. Exatamente. É Olha isso. só, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De que a minha virada de chave não veio de nada material. Nada. Olha só, através do digital, eu conquistei algumas coisas materiais. Sim. Sabe? Através do digital, eu realmente mudei minha vida. Vocês viram uma foto minha ali segurando algumas plaquinhas. Essas plaquinhas são placas de reconhecimento financeiro. Então, quando você faz parte de algumas plataformas, elas te dão essas plaquinhas, né? E eu recebi algumas. Eu recebi uma de faturamento de 200 mil, outra de 100 mil. Eu tenho mais uma de 100 mil que tá para chegar. São faturamentos que, aos olhos dos outros que vão chegar até mim, pode ser algo que, olha, ela tem resultado, que vai mostrar que eu tenho resultado. Mas o resultado para mim, de verdade, vem desses depoimentos, sabe? Das vidas que eu acabo tocando, das vidas que eu acabo atingindo. Para mim, não é sobre o faturamento financeiro, porque isso é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. Perfeito. Ele é um meio. Ele é um instrumento de transformação. Ele te ajuda a chegar em alguns lugares que sem ele você não vai chegar. Porque ele paga hotel, ele paga a passagem aérea, ele paga. Sim. A gente não pode negar. O dinheiro é importante? Ele é importante, mas ele não pode estar acima de Deus, ele não pode estar acima da sua mente, da sua cabeça, acima do seu coração. Sim. Então, ele é um instrumento. Eu entendi isso muito rápido com o digital, sabe? O Senhor foi me levando e me direcionando para isso. Então, eu realmente... A minha chave virou, o meu reconhecimento mesmo de olha, isso aqui mudou a minha vida, foi através das vidas que eu toquei e que eu toco ainda. Essas vidas que são transformadas, de receber depoimentos de alunos falando, olha, eu mudei de vida depois que eu fiz esse treinamento, depois que, né? Então, isso é diferente, isso é muito diferente. Isso é propósito. Vem cá, Johnny, aparece aqui na tela. Aqui. Olha, o Danilo, ele sempre expõe as pessoas, viu? Esse aqui é o funcionário e marido dela. Esse aqui é o Johnny, pessoal. Nosso irmãozão. É meu marido, falta só um meu filmmaker. Você falou que são 3? Já tem um. Eu tô valendo por 3. Ele tá assim, ó. Mulher, deixa que eu dou conta. Você falou de Dubai, vamos falar de Dubai. A sua audiência tá ansiosa. Que verdade. bom que você segurou até aqui para falar muita coisa. Obrigado. Vamos lá, fala um pouquinho. Onde fica? Quanto tempo de voo? Nossa, Dubai, gente. Conta tudo, como que é a alimentação, Dubai tudo. é assim, é algo extraordinário. É uma experiência que eu falo que todo mundo deveria viver, pelo menos uma vez na vida, pra gente sair realmente da nossa bolha, do que a gente vive aqui. Porque eu já tinha viajado para outro país, né? Eu já tinha ido pro Chile, por exemplo. E o Chile é um país maravilhoso também, mas não foi não bateu assim tão forte quanto Dubai. São 15 horas de voo pra chegar lá. É assim, gente, muito tempo, tá? Parece que não chega nunca. Eu assisti série, eu assisti filme, eu escutei música, eu conversei. Conheci pessoas dentro do voo e o negócio não chegava. Quantas horas deu de voo? 15. São 15 horas de voo. É longe. Meu Deus É longe. E aí, o Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos, né? Eu conheci 3 Emirados lá. Eu conheci Dubai, eu conheci Abu Dhabi e conheci Sharjah. Acho que é assim que se fala, que se pronuncia. E Dubai é muito incrível porque eu falo que tá em 2050.
É surreal. Você chega ali no momento da imigração, mesmo quando você vai passar pela imigração, no Chile foi um pouco difícil ali. Era um negócio meio chato de passar. Lá em Dubai, não. Lá em Dubai, é uma coisa mais automatizada. Por exemplo, eu fui a primeira vez. Eles fizeram a leitura do meu globo ocular. Da próxima vez que eu for, eu não vou passar pelo cara do guichê. E o cara do guichê, tipo assim, pegou meu passaporte, fez a leitura do globo ocular, gravou lá e eu fui embora. Da próxima vez que eu for, eu não vou precisar passar por ele. Eu simplesmente vou passar por um guichê que vai fazer a leitura do meu globo ocular e eu vou passar direto. Caraca. Então, Dubai é uma coisa surreal. Quase não tem segurança. É incrível. É incrível, de Caramba. verdade, é incrível. Me chocou. O aeroporto, já começa pelo aeroporto, que é enorme, é imenso, Sim. é um shopping. É um né? shopping. Então, é muito, e assim, tudo muito grandioso. Tudo é o maior do mundo. Então, enfim, você vai no shopping, é o maior shopping do mundo. O Dubai Mall. Assim, tem aquário dentro do shopping, tem as pessoas mergulhando no aquário dentro do shopping. Que legal. Tem A próxima pergunta aqui era se você acha que tá muito à frente do Brasil. Precisa fazer pergunta? Nem precisa, não precisa. Tá muito, assim. Risca. Nossa, é surreal, gente, é surreal. É Eu algo imagino. que você fica assim... Eles estão muito... Assim, primeiro que é no meio do deserto. Vamos lá, vamos começar por aí. Foi algo estruturado no meio do deserto. O solo é areia. Existe um prédio, o Burj Khalifa, que é um dos maiores prédios do mundo. Ele já foi o maior prédio, hoje ele está em competição com algum outro, mas ele foi um dos maiores prédios do mundo durante um tempo. E o Burj Khalifa tem 163 andares. E ele é muito alto, tá? Muito. Às vezes, um pedaço dele fica acima das nuvens. Tipo, Nossa. é muito alto. Pode entrar? Pode. Eu entrei, subi. Subiu até o último andar? Não dá pra subir até o último, porque lá tem pessoas que moram. Tem uma parte residencial. Esse aí deve ser pobre, né? Que mora lá em cima. Com certeza. Pra morar em Dubai, assim... Enfim, né? E aí, eu falei, nossa, surreal. Já era surreal por causa do tamanho, da grandiosidade. E é lindíssimo. À noite é uma coisa surreal. Foi isso que mais te encantou lá? Nossa, o que me encantou em Dubai foi a excelência. Sim. A excelência me encantou. E o que me encantou também foi a visão. Eles são visionários. Existem 2 frases que ficaram muito gravadas em mim e que eu vou realmente levar pra minha vida. De 2 sheiks, que foram os principais ali que criaram, né, Dubai. A primeira frase é que as pessoas precisam entender que o sucesso, ele não tá no petróleo e ele não tá no dinheiro. O sucesso está nas pessoas, né? Então, isso é incrível. Um pensamento muito legal. E a outra é que o impossível não existe no dicionário dos líderes. E realmente, a gente vê lá que o impossível não existe. Não existe. Os caras criaram uma ilha artificial do zero, gente. Em formato de palmeira. Eu quero uma ilha e eu quero em formato de palmeira. Nossa. Eles criaram. Do zero. Eles pegaram, tipo, areia, água e criaram. Tipo, e tem... Assim, a pessoa compra uma casa nessa ilha artificial, que são ruas. As palmeiras, nem sei como chama. Tipo, aquelas linhas que formam as palmeiras são ruas. Ruas com casas milionárias, bilionárias, com mansões. E as pessoas têm praias ali. É muito surreal. Então, a gente vê que realmente o impossível não existe para eles. Eles conseguem criar. O Burj Khalifa, que nem eu estava falando, a mesma ele tem 163 andares. A mesma coisa é para baixo. De profundidade, para sustentar o prédio, porque é um solo que é areia. Para sustentar, precisa ter tudo isso de fundação. É quase a mesma altura, né? Não sei se dá para chamar de altura. Porque é para baixo. É profundidade, né? De profundidade. Tem quase a mesma coisa de profundidade. O prédio? O prédio tem 163 andares, é um dos maiores prédios do mundo e ele tem quase a mesma profundidade para o solo, para sustentar. Porque é um solo de areia. Pra cavar isso. Então... É um solo de areia. Eles por isso que eu falo, é muito surreal. frente, sim. Falando de internet, dá pra trabalhar com internet lá em Dubai também? O Paga quê? bem? O quê? Olha, foi o que eu falei. Tá em 2050, Dubai. Sim. Tá em 2050. Eu tava no hotel, eu fui tomar um café, e eu terminei de tomar um café, e no hotel tem alguns funcionários. E aí eu terminei de tomar um café, veio um funcionário... Na verdade, eu não tinha terminado de tomar o café. Ele me perguntou se eu queria o cappuccino, porque uma máquina não tava legal. E aí eu fui e falei... Quero. Ele me serviu. E geralmente eles não servem lá, você que pega, né? É um buffet. E aí ele me serviu e depois ele veio. Muito simpático, eu não lembro, um indiano. Eu não lembro o nome dele. Ele me falou o nome dele, mas era um nome muito diferente. Eu não vou lembrar. Era alguma coisa. E aí ele falou o nome dele e falou assim...
tem como você fazer uma avaliação no Google? Ele sacou o QR Code do bolso. E Olha pediu pra aí. fazer a avaliação. Aí eu falei, eu trabalho com isso. Na hora eu falei, eu vou fazer a avaliação, porque eu trabalho com isso. Ele, sério? No Em inglês? Brasil. Inglês, tudo em inglês. Inglês, Eu com meu inglês centavos, mas eu falei. Falei, eu trabalho com isso em inglês ainda. Você nunca imaginou isso, né? Eu trabalho com isso em Dubai em inglês ainda. I work it. Desse jeito aí. Gente, eu nem tento. Eu não De falo nem português centavos. direito. Eu falei, o meu inglês, eu entendo tudo, mas pra falar, é tipo, catando milho. Sou eu. Porta entendeu? comunicação. E aí eu falei pra ele, não, eu trabalho com isso, vou fazer a avaliação. Fiz a avaliação, mas eu fiquei impressionada. Isso já me impressionou. Porque eu falei, o cara tava aqui, no hotel, ele te sacou um QR Code e falou pra fazer uma avaliação no Google. Entendi. Aí, ia ter palestras e tinha uma pessoa que ia maquiar, uma palestrante, que tava dividindo o quarto comigo. Essa pessoa chegou lá, o maquiador. E aí eu comecei a conversar com ele, brasileiro, tava morando lá há algum tempo, e a gente começou a puxar assunto, né? Ele era, acho que mineiro, fala pouco, faz amizade, né? Daquele jeito. E a gente já começou a conversar, trocar ideia. Aí ele falou assim, ele perguntou o que eu fazia. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, Fran, você não tem ideia do que é aqui. Eu sou cabeleireiro e maquiador ele faz Fashion Week, ele faz uns negócios muito legal lá, né? E aí ele falou assim, aqui, se a pessoa vai no salão e eu faço alguma coisa errada que ela não gosta, ela vai no Google e faz uma avaliação ruim, tipo de 1 estrela, 2 estrelas, eu sou obrigado a ligar pra ela, a falar pra ela voltar, que eu vou fazer de graça. Nossa. Entendeu? Mas Pra ela sai mais mudar a barato. avaliação. Sai mais barato. Eu trabalho basicamente com isso, na questão de avaliação do cliente também, a gente acompanha. Inclusive, é uma prática que a gente não adota na nossa empresa, mas a gente ouviu de outra pessoa sobre o Reclame Aqui. Tem empresa que estava ligando para a pessoa que fez a reclamação no Reclame Aqui e oferecendo dinheiro para a pessoa pagar a Meu reclamação. Deus. Nossa. Welcome to Brasil. Sai mais barato para a empresa, porque o tanto de venda que ela perde, então a empresa estava ligando para algumas mas- pessoas. Enfim, Aí fica Mas uma a coisa mais... intenção não é que saia mais barato, a intenção é que você atenda com excelência. Exato. Esse é o intuito. Esse caminho é Em errado. Dubai é esse, no Brasil é esse. Então, exato. Eu tive até que aplicar treinamento. Né? A gente aplicou treinamento e usou isso como não fazer. O que não fazer. O que não fazer. Um exemplo do que não fazer. E é isso. Exatamente isso. E lá é isso. Lá é isso. De você, por exemplo, foi ruim, eu quero que você não tenha mais essa experiência. Eu É quero isso. transformar a sua experiência ruim numa Sim. experiência boa. Sim. E aí você muda a sua avaliação depois de você ter uma experiência boa. Boa. Perfeito. Entendeu? É tipo isso lá, não é? É diferente. É o Brasil. Eu falei, welcome to Brasil. Não, mas é incrível. Tipo, as pessoas levam muito a sério. Aqui no Brasil o pessoal tá brincando com a IA. É. Fazendo isso. meme com a IA. É. Gente, É isso. como pode? Que diferença, né? Mas Dubai é incrível, assim. Eu falo que se quem tiver oportunidade, vá mesmo, conheça mesmo. O deserto também foi incrível. Várias coisas, né? Cultura, comida. Meu Deus, a comida, gente, surreal, hein? Surreal. Não indico pra ninguém a comida, não. Não gostou? Tá acostumado com arroz, feijão e Açafrão, bife? Passou curry, fome? canela, Curry, eu não gosto. carne de carneiro. São fortes, Não- né? Muito. Não foi pra mim, não. Não foi pro meu paladar, não. Não foi, não. Não deu pra mim. Foi o que eu... Assim, de tudo que eu vivi lá, foi o mais difícil. Sim. Teve uns dias que só foi fast food mesmo. Estamos chegando ao final, uma conversa bem bacana. O que você levará para a vida de aprendizado em Dubai? E qual conselho você daria para a pessoa que não encontrou seu propósito? Tá. De Dubai, o que eu falei, a excelência. Isso eu vou levar mesmo, de que o impossível realmente não existe no dicionário dos Sim. líderes. De que se você quer, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, você consegue chegar lá. Se você for determinado, não desistir, resiliente. Sim, na verdade, o impossível é possível pra eles. Muito. Não existe mesmo, Sim. né? Então, Depois eu quero é essa frase, você... vou escutar de novo. Então. O impossível não existe no dicionário dos Sim. líderes. Perfeito. E isso tá no Burj Khalifa. E é verdade, né? Um dos vários prédios do mundo. Então, a gente vê. Na Ilha Artificial também tem a do outro sheik que fala que o sucesso está nas pessoas, né? E não no dinheiro nem no petróleo. Então, a gente precisa entender tudo isso como essência. E trazer pra nossa essência. Porque a gente consegue entender que não existe o impossível. Que legal E usar não essa mesmo. frase nos meus treinamentos, que eu treino alguns líderes também. Vou usar essa frase. E sobre quem não encontrou propósito ainda, se olhe. Se olhe, se conheça, se entenda, né? Esteja muito alinhado com Cristo, porque onde existe palavra liberada, E isso é muito forte. Se existe uma palavra liberada sobre a sua vida, porque realmente tem a ver com propósito. Existem palavras que são liberadas que têm a ver com o seu propósito. Sim.
Então, eu comecei a entender sobre o meu propósito quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu realmente me converti e palavras começaram a ser liberadas sobre mim. De, olha, você vai fazer isso, eu vejo isso, o Senhor tem isso para você, sabe? Então, você começa a entender, a ter clareza. Porque o que eu entendi? Que o propósito é servir. O nosso propósito é servir. Esse é o propósito de todo mundo que tá aqui na Terra. Sim. Só que como você vai fazer isso, para cada um é muito único. Às vezes você vai servir através de uma habilidade que você tem, de um dom que você tem, de um negócio que você tem, de algo que você consegue. E eu vou servir com outro dom, outra habilidade. Então, é isso. O nosso propósito é servir, mas a gente precisa entender como. Como eu vou servir. E para você entender o como, você precisa estar em ambientes onde palavras são liberadas sobre você, onde vão ter pessoas orando, intercedendo por você, ambientes onde você consegue crescer, avançar, sair da sua bolha. É necessário também que você seja antifrágil, que você seja autorresponsável. Autorresponsabilidade, gente, falta muito. Falta. Muito. Então, tudo isso te ajuda a alcançar o seu propósito, a conseguir realmente ter sucesso naquilo que você se propor a fazer. Sim, você falou sobre autoconhecimento, né? Isso também alinha muito, né, em relação ao propósito, até porque como que eu conheço a criatura? Tendo acesso ao Criador, né? Só assim. Então, isso vai ajudar, de fato, a você realmente entender o porquê que você está aqui. Qual que é o teu propósito de vida, para que você foi criada de fato mesmo, né? Isso Exatamente. É aquela coisa que a gente sempre fala, parece ser simples, ou parece ser complicado, mas é muito simples. Falou né? bonito, né? Dá um corte. isso. Já. É exatamente isso. Sim. Exatamente isso. E é um exercício. Você precisa... É um relacionamento. Precisamos dizer que é um relacionamento. É isso. É um relacionamento com o alto e com o alto. Né? Então, precisa ter. Precisa muito. Perfeito. Bom, tem um momentinho para você, um minutinho para você fazer suas considerações finais, fazer um merchan pessoal. Fica à Minhas vontade. considerações finais, gente, péssimos. Horrível. Brincadeira. Maravilhoso estar aqui. Eu amei. Bom, eu tenho... Os meus projetos hoje, eles são relacionados com a internet, todos eles, né? Então, eu tenho o Método Code. Dentro do Método Code também tem outros treinamentos que as pessoas podem ter acesso ali. Expliquei o que é o Método Code, né? Sim. Aqui. Então, você pode ter acesso a esse meu treinamento. Pro ano que vem, eu tenho alguns outros... Essa câmera aqui, fala com a audiência, já faz a propaganda, já vai vender Tá. o curso. Pro ano que vem, eu tenho algumas outras coisas para fazer. Então, pro ano que vem, eu tenho... mentorias aí que eu quero lançar, tenho outros projetos que eu ainda não lancei, mas que, se você não me acompanha, vai me acompanhar lá no franciele.pro, que é minha rede social, o Instagram, franciele.pro, do jeitinho que escreve meu nome aí, você vai, só tem eu, tá? Você colocar o S antes do C, você vai ver que só tem eu. Tem o Franciele Souza também, que é o meu YouTube, então todos os meus projetos vão ser divulgados nas minhas redes sociais, então vai ter mentorias direcionadas para mulheres. Então, vai ser algo que para 2025 vai estar muito forte. Se você é mulher, se você está procurando empreender, está procurando o seu propósito, identidade, uma vida mais alinhada com Cristo, então você precisa me seguir, você precisa estar lá me vendo, porque eu vou falar muito sobre isso em 2025. E aí, sobre SEO, sobre todas as outras coisas, já está lá disponível para você, se você quiser acessar. Perfeito, aí, ó. Já vendeu uns 10 cursos só agora. Não, vou amar te ter como aluno. Vai lá. Vai ser maravilhoso. Então, acho que é isso. É isso. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim dessa gravação. Muito obrigado por ter vindo. Tem que ter parte 2, galera. Vai ter, A gente vai precisar. Vai precisar. Tem muito assunto. Ainda queria saber um pouco mais sobre Dubai. Queria saber mais. Queria saber essa Tem parte que dos ter. professores. Sim, as partes das pessoas. Nossa, é muito assunto. É muito. É muito. Mas que bom, né? Então vamos pra parte 2, gente. Hashtag parte 2. Volta Fran. Comentem né? aqui. Comenta lá. Olha só, eu falei pra minha audiência que eu ia entregar algo especial. Então, pra todo mundo que comentar aqui nesse podcast, quem tiver, o comentário que tiver mais curtida, eu vou enviar um presente. Então, vai ser um presente bem legal. Comenta, curte, se inscreve, ativa o sininho do podcast. Esteja aqui sempre assim, comentando mesmo, participando, porque tudo que a gente acaba trazendo dentro da internet é para edificar mesmo. É para Isso crescimento, mesmo. né? Essa Então, é a ideia. se inscreve aí, comenta, e o comentário que tiver mais curtida já sabe, né? Legal. Muito obrigado novamente, pessoal. E você, já encontrou o seu propósito? Se não encontrou, acompanha a gente no Instagram, aqui no YouTube. E com certeza, essas histórias inspiradoras vão te ajudar a encontrar o seu propósito, encontrar o seu caminho. É isso.
A Fran já fez a propaganda aqui, curte, Sim. compartilha. Ah, mas nos nas segue. nossas redes também. Nas nossas redes Nós sociais. vamos deixar aí também Não? o nosso QR Code. Só reforçando, gente, no Instagram é @O Segredo no Café Podcast, tudo juntinho. Pegou? Perfeito. De novo, @O Segredo no Café Podcast, tudo junto. Tem aí o QR Code na tela. Nos siga lá nas redes sociais. E é isso. Tchau. Tchau. Até mais.